Paz, Deus, meus queridos, tudo bom? Vamos continuar aqui com o nosso curso de MSA e agora a gente vai continuar na fase 5, onde no comecinho aqui a gente vai falar sobre as tercinas. E isso aqui não é um conceito muito difícil de entender. Vamos começar lendo aqui. As tercinas são um grupo de 3 figuras que são colocadas no lugar em que normalmente cabem apenas 2 figuras do mesmo valor. Elas são indicadas pelo número 3 e escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alterada. Uma tercina ela pode ser representada de várias formas na música em geral. Só que nos nossos hinos, a gente está acostumado a ver as tercinas dessa forma aqui, com 3 colcheias ligadas usando uma tercina. Tanto dessa forma quanto dessa forma aparece também. Mas a tercina ela pode aparecer de outras formas, porque se você for ver por esse lado, você vai pensar que sempre que tiver uma tercina, ela vai estar representando um tempo. Porque aqui ele está dando esse exemplo, né? Que uma tercina são 3 notas que cabem dentro de um tempo. Mas não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês. Essa imagem que eu tirei da internet mostra alguns tipos de tercinas. Eu vou tirar essa daqui. Nem vale a pena explicar. Eu vou dar um foco nessas outras duas aqui. A gente tem uma tercina de semínimas. E aí, para quem já está habituado com as tercinas do nosso cenário, vai pensar que isso daqui é um tempo e que você vai executar essas 3 notas dentro de um tempo. Não. A tercina é a execução de 3 notas no lugar onde caberiam só 2. Então, se aqui 2 notas dessa em um compasso 4x4, lógico. Vou colocar assim um compasso 4x4. Desculpa. Se o compasso 4x4, isso daqui iria equivaler a 2 tempos. Então vamos tirar essa marcação aqui. Isso daqui iria equivaler a 2 tempos. Mas, com a tercina, eu vou ter que executar essas 3 notas dentro de 2 tempos também. Porque se 2 notas dessa equivaleriam a 2 tempos, então toda essa tercina aqui também vai ter que equivaler a 2 tempos. E se você for tentar usar matemática para poder dividir os 2 tempos em 3, você não vai conseguir ter um número exato de uma quantidade de tempo para você poder dividir isso daí. Então, você tenta dividir da forma que fique mais igual possível. Se eu for tentar executar isso aqui na linguagem métrica, eu vou ter 2 semínimas. Tá. Agora 3 semínimas com tercina. Tá. Eu executei dentro dos mesmos 2 tempos 3 notas. E é basicamente assim que a tercina funciona. E aqui é que a gente está acostumado a ver é a com colcheia, aonde 2 notas normalmente equivaleriam a um tempo inteiro. Se eu pegar aqui 2 colcheias, mas lembrando, em um compasso 4x4, 2 colcheias equivalem a um tempo. E colocando uma tercina, eu vou ter que executar essas 3 notas dentro de um tempo também. Então, se um tempo seria tá, eu vou ter que fazer tá. Certo? Então é dessa forma que as tercinas funcionam. E para quem quer ver um exemplo, aqui no nosso cenário a gente tem o hino 12, que usa essa tercina aqui, mas também tem essa outra forma de tercina que aparece também, certo? E antes que vocês fiquem confusos, mas você falou que a tercina ela se baseia sempre numa mesma nota. Mas e por que aqui eu tenho uma tercina onde tem uma semínima e uma colcheia? Isso daqui é mais para caráter de exemplo, porque isso daqui poderia ser representado dessa forma também. Se eu pegar uma colcheia, 3 colcheias na verdade, aqui, pega mais uma colcheia, e eu ligar essas colcheias aqui. Falta um minuto. E eu ligar essas colcheias aqui e substituir por uma semínima, a colcheia continua aqui e eu colocar uma tercina.
é mesmo, e isso daqui e isso daqui são a mesma coisa. Então, esse exercício ele deixou dessa forma mais a caráter de exemplo, certo? E agora vamos falar um pouquinho da fermata. A fermata, ela é um sinal colocado acima ou abaixo de uma nota e que indica o prolongamento do seu valor, seguido de uma parada breve em silêncio, com respiração. Esse sinal também pode ser colocado sobre uma pausa, prolongando o seu valor. Então, a principal função da fermata é você prolongar o som ou o silêncio também. Se você colocar uma fermata em cima de uma pausa, aí você vai ter uma prolongação do silêncio até voltar o som. E as fermatas nos nossos hinos, após a execução e o silêncio da fermata, a música deve ser sempre retomada na mesma velocidade anterior à fermata. Significa que passou a fermata, a velocidade da música não vai mudar. Você vai continuar executando na mesma velocidade que você estava tocando antes. Um outro ponto importante aqui que o MSA ressalta é que a execução, para que a execução da fermata fique bonita e não fique parecendo, que nem ele descreve, uma buzina, onde você prolonga, mas fica tá, e depois uma parada brusca, você começa prolongando a nota na mesma intensidade que você estava tocando antes e aos poucos você vai reduzindo. Então tá, em silêncio, e depois você continua a música, certo? E aqui, essa é uma dúvida que não só quem está estudando, mas até pessoas que já tocam se questionam muito, que é sobre o tempo de prolongamento da fermata. O tempo de prolongamento da fermata é indefinido, o que significa que a fermata ela pode ter um tempo de prolongar infinito? Pode ter um tempo infinito, mas ninguém aguenta ficar infinitamente tocando uma nota, claro. Mas isso é só uma brincadeira, mas o que significa? Significa que o tempo que você vai prolongar depende de vários outros fatores, como por exemplo, quem pode indicar isso daí é o encarregado. Quando está no ensaio, a regência do encarregado vai indicar o quanto que você vai estender a nota. Ou isso pode variar também com o sentimento do hino, com o momento do hino que está tocando, com o estilo da música. Ou seja, tem vários fatores que podem alterar o prolongamento. Mas isso daí vai depender do bom gosto musical e o bom senso, certo? Só que normalmente, como a gente está em uma orquestra, em um conjunto, esse tipo de coisa, a duração da fermata é ajustada durante os ensaios com o encarregado, certo? Aí aqui ele tem um exemplo, no hino 1, onde tem a fermata aqui. Essa é a forma que normalmente está escrita no inário, mas apenas para exemplificar. Não existe isso aqui. Isso aqui é só para exemplificar. Aqui é a forma como a gente deveria tocar, se isso pudesse ser escrito sem a fermata. Então, aqui, aonde eu executaria uma colcheia, como está com a fermata, ele vai estender e vai ficar com a mesma duração de uma mínima. Ou seja, não tem mais aquela lógica que antigamente as pessoas tinham de que a fermata ela deveria durar mais metade do valor da figura. Porque se fosse assim, uma fermata em cima de uma colcheia iria durar, aqui, se fosse 4x4, meio tempo e mais metade da metade. Ou seja, seria a mesma coisa que uma colcheia pontuada. Então você iria inutilizar o uso da fermata. Mas aqui você vê que a execução certa é você prolongar bem ela. Então, essa dúvida se é metade da nota ou não é, já está esclarecida. Não é. Isso daí pode variar e normalmente é um pouco mais comprida. Agora, algo que foi tirado aqui do MSA, mas que está no MTS, é importante ressaltar, é sobre os tipos de fermata. A gente tem a fermata suspensiva e conclusiva. Que a suspensiva é quando ela aparece durante o período ou trecho musical, no meio da música. Normalmente, quando a fermata aparece em uma nota no meio da música, a duração é um pouco mais curta.
E quando ela é conclusiva, que é quando a fermata está no final da música, ela tem uma duração um pouco mais longa. Então, essa fermata que ele dá nesse exemplo aqui, não está no final da música, antes aqui da barra final. Está no meio ainda. Um pouco antes de terminar, mas no meio. Então, essa fermata aqui, ela tem que ter uma duração um pouco mais curta do que uma fermata que apareça na última nota. Certo? Isso aí é algo importante de se ter em mente. E tudo que eu falei sobre o ajuste na duração do tempo da fermata, tá tudo aqui. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar ou ler aqui, que já tá tudo explicado. Agora sobre fórmula de compasso em 6. Para explicar sobre fórmula de compasso em 6, eu vou sair um pouco da lógica do MSA. Por quê? Porque a fórmula de compasso em 6 ela não usa o mesmo princípio dos compassos anteriores em 3 ou em 4 que nós estávamos explicando. Mas por que isso? Isso é porque os compassos em 6 são também chamados de compassos compostos. E a forma como a gente divide os tempos no compasso composto é diferente do compasso simples, que é quando a gente usa a fórmula de compasso em 3 e em 4. Mas eu vou começar lendo esse comecinho aqui. A fórmula de compasso em 6 é aquela em que o número superior, esse aqui, tem o número 6 e o número inferior indica a figura musical que representa cada pulso ou movimento. Então, peraí, a figura de baixo não vai indicar o tempo? Não, aqui ela vai indicar o pulso ou o movimento. E tá bom, mas o que isso daí significa? Bem, para exemplificar, eu vou voltar aqui na última aula, onde o nosso instrutor Vinícius, nosso querido instrutor Vinícius, estava explicando sobre a divisão dos tempos dentro de um compasso simples. Isso aqui é um compasso simples. E aqui ele mostrou um exemplo do liquidificador, e o exemplo que eu achei mais apropriado, que tem uma lógica mais legal para explicar, é esse daqui das casas. Então vamos continuar a partir dessa lógica. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um compasso. O compasso seria um terreno. E nesse terreno, se eu fosse considerar um compasso 4x4, quantidade de casas, e aqui o 4 é a mesma coisa que a semínima, e significa que cada casa eu compro com uma semínima. Cada semínima é equivalente a um dinheiro para eu comprar uma casa. Então eu tenho uma casa aqui, e aí eu tenho 4, né? Se a quantidade é 4, significa que eu tenho 4 casas dentro desse compasso. Então, aqui, eu usei uma semínima, comprei uma casa. Comprei outra casa, comprei outra casa e comprei outra casa. E aí, eu completei o compasso. E assim vai no resto da música. O resto dos compassos, ou o resto dos terrenos, vão ter todos 4 tempos ou 4 casas. Só que quando a gente está tratando de compasso composto, agora o nosso dinheiro vai desvalorizar. O que isso daí significa? Isso significa que se eu tiver aqui o meu terreninho e eu colocar uma fórmula de compasso 6x8, aqui o número de baixo vai indicar a figura, no caso o 8, se você for seguir a tabelinha lá no começo do MSA, o 8 você vai saber que é uma colcheia. E uma colcheia equivale a um dinheiro. Só que aí que tá. Por que eu falei que o nosso dinheiro desvalorizou? Porque ao invés do nosso dinheiro poder comprar uma casa inteira, a gente vai poder comprar apenas um andar de um prédio de 3 andares. Na verdade, um prédio não, um sobrado, vai. Vamos dizer que isso aqui é um sobrado. Um sobrado de 3 andares, e cada dinheiro nosso, ao invés de comprar uma casa inteira, vai comprar um andar desse sobrado. E o número de cima, antigamente, ele representava quantas casas a gente tinha. Aqui, na verdade, ele vai representar o número de andares que a gente tem no nosso terreno inteiro.
Então, aqui eu tenho 6 andares. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3. E aqui eu tenho mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares. Então, aqui eu já completei o meu terreno, o meu compasso. E para eu poder preencher isso daqui com som, com figuras, eu vou ter que usar o meu lindo dinheirinho. Então, se para eu comprar cada andar eu preciso de uma colcheia, então eu uso uma colcheia aqui e comprei um andar. Aí eu vou lá, uso outra colcheia para comprar esse andar, mais uma para comprar esse andar. E aí, quando eu junto essas 3 colcheias, eu tenho um tempo. Mas como assim tempo? Se você disse que a gente agora não ia mais tratar de tempo e movimento, por que você está falando de tempo? Basicamente, o tempo, um tempo do compasso composto é dividido em 3 movimentos. Então, cada tempo é igual a uma casa e cada movimento é equivalente a um andar. Então significa que no compasso composto cada tempo vai ser dividido em 3 movimentos, ou cada casa vai ser dividida em 3 andares. E você vai ter que dividir as notas que você tem dentro desse sistema. Então, vamos lá, vamos terminar de completar o compasso, né? Vamos pegar aqui a minha colcheia, compra os outros andares, e aí sim eu comprei o terreno inteiro e posso continuar refazendo isso aqui no resto do compasso. Agora, algo interessante. Cada andar é uma colcheia, mas se eu juntar tudo que eu usei para poder comprar uma casa, eu vou ter 3 colcheias. E se eu somar isso aqui, uso uma ligadura, uma semínima, mais uma colcheia. Isso daqui é a mesma coisa que eu fazer uma semínima pontuada, não é? Porque se aqui é a semínima e mais metade dela. A colcheia vale metade dela. Então, é a mesma coisa que eu ter isso daqui. Significa que um tempo é igual a uma semínima pontuada. E um movimento é igual a uma colcheia. Então, significa que no compasso composto, o número de baixo ele vai indicar não o tempo, mas o movimento. E para você saber quanto que vale um tempo dentro do compasso composto, é só você multiplicar isso por 3 e juntar as figuras. Então, um tempo, é dizer, se a figura que vale um movimento é a colcheia, então 3 colcheias vão equivaler a um tempo. E somando 3 colcheias dá uma semínima pontuada. Vamos fazer um exemplo com outra figura. Ao invés de 6 por 8, vamos colocar 6 por 4. A figura que vai valer um movimento vai ser a semínima. A semínima vai ser o dinheiro que a gente vai usar para comprar cada andar. Então, cada andar eu vou usar aqui uma semínima. Então, uma semínima, comprei esse primeiro andar, essa outra, comprei esse outro andar, e mais uma, comprei o outro andar. E se eu juntar essas três semínimas, vamos lá. Semínima, semínima, semínima. Aqui, se eu juntar essa com essa, eu vou ter uma mínima.
a semínima desce. E vai ser a mesma coisa que eu ter uma mínima pontuada, que é a mínima e a metade dela. Ou seja, você percebeu que quando a gente está usando um compasso composto, um tempo vai sempre ser uma figura pontuada? É isso aqui que o MSA fala pra gente quando a gente vai lá na frente, na descrição de compassos compostos. Aqui, um compasso composto, ele possui, na sua forma de compasso, os números 6, que é o que a gente viu lá atrás. Isso aqui eu tô na fase 11, eu pulei bastante, mas isso aqui vai contribuir porque eu estou explicando agora. O compasso composto, ele possui no número superior da forma de compasso 6, 9 ou 12. Mas por que esses números? Porque todos esses eu posso fazer a divisão dos tempos de 3 em 3 movimentos. E aqui, com essa forma de agrupamento, a unidade de tempo é composta por uma figura pontuada, e por isso o compasso se denomina compasso composto. E por que, por exemplo, compasso composto, que nem eu disse, é 6, 9 e 12? Para que fique mais fácil de entender. Aqui a gente está usando 6, mas e se ao invés de 6 eu colocasse que eu tivesse aqui para poder distribuir 9 andares? Eu tenho 9 andares e para comprar cada andar você vai precisar de uma semínima. A semínima vai ser o nosso dinheiro para poder comprar cada andar. Então eu vou ter aqui 6 andares e aqui 9 andares. Eu continuo com o compasso composto e continuei preenchendo ele com movimentos. Cada 3 movimentos eu vou ter um tempo. E aqui eu tenho mais um tempo e mais um tempo. Então eu tenho 3 tempos que estão subdivididos em 3 movimentos. Da mesma forma eu consigo fazer com o compasso de 12 tempos. Significa que aqui eu teria que usar 12 andares, teria 12 andares no meu terreno para distribuir. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem os 12. E para cada andar, vou continuar usando a semínima. Aí eu vou comprar tudo aqui. E a cada 3 que eu uso, um tempo. E se você for ver, aqui eu tenho 4 tempos. Quando eu tenho um 9, quando eu tenho um 9 por 4, e tiro isso daqui, aqui eu vou ter 3 tempos. Porque eu vou ter um tempo, mais um tempo, mais um tempo, que vai dar igual a 3 tempos. Então, eu posso chamar esse compasso composto de ternário composto. Mas como ternário, mas o ternário não seria o 3 por 4? Esse daqui é chamado de ternário simples. Por quê? Porque o número de cima dele é um número que só se utiliza em compasso simples. Compasso simples possui o número 2, 3 e 4. Compassos compostos, eles podem ter o número 6, 9 e 12. Então, isso daqui é um ternário simples, porque o número de baixo vai indicar a figura que vai preencher cada tempo. Já em um compasso composto, o número de baixo ele vai indicar a figura que vai preencher cada movimento ou cada andar desse nosso sobrado. Aqui é o tempo e aqui é o movimento. E aí 3 movimentos é que vão fazer um tempo. Tanto que se você ver aqui no MSA, aqui ele vai ter o binário composto. É a mesma aqui, ó. Lembra que no 6 por 8, um tempo era igual a uma semínima pontuada? Dentro de uma semínima pontuada, ou seja, do nosso sobrado, você tem 3 andares, 3 movimentos.
Então, aí você pode fazer essa subdivisão usando outras unidades de movimento. Aqui não é mais unidade de tempo, tá? É unidade de movimento. Porque aqui está indicando a figura equivale um movimento. E aqui, se a gente fosse fazer nesse esquema, um ternário composto a mesma coisa, o 9 por 8. Cada tempo é uma semínima pontuada, cada movimento é uma colcheia. Então, aqui eu tenho 3 tempos. 9 por 4, 3 tempos. Quaternário composto, tenho 4 tempos. E esses 4 tempos são subdivididos em movimentos. Opa, eu vou fazer um recorte aqui, porque quando eu gravei essa aula, eu acabei esquecendo de explicar sobre a subdivisão das notas no compasso composto. Eu só expliquei a distribuição delas. Então, vamos lá para a gente finalizar. Vocês viram que, tanto no compasso composto binário, ternário e quaternário, você tem como subdividir os tempos. Os tempos são subdivididos em movimentos. Mas, a gente também pode pegar cada movimento desse e subdividir também. Por exemplo, pegar um andar e dividir ele em 2. Mas como assim dividir um andar em 2? Vamos explicar. Basicamente, eu usaria uma semínima para poder comprar um andar, não é? E naquela ordem lá, a colcheia vale metade da semínima, não vale? Então, se uma semínima ela é equivalente a um dinheiro, então uma colcheia vai ser equivalente a meio dinheiro. O dinheiro cortado pela metade. Ou seja, se eu quiser comprar um andar, eu preciso de um dinheiro inteiro. E como cada colcheia vale meio dinheiro, então o que eu posso fazer para poder comprar esse andar? Eu uso uma colcheia e outra colcheia para poder formar um dinheiro inteiro, que aí eu vou poder comprar esse andar. E se eu quiser dividir mais ainda, eu pegar um andar e dividir ele em 4. Qual que é a metade da colcheia? É a semicolcheia. Então significa que a semicolcheia ela vai valer metade da colcheia. Se a colcheia vale meio dinheiro, a semicolcheia ela vai valer metade da metade do dinheiro. Para ficar mais fácil de explicar, imagine que o dinheiro aqui seria R$1. Isso daqui seria 50 centavos. E isso daqui seria 25 centavos. Certo? Fica mais fácil de explicar. Então, para você poder comprar um andar, você precisa de R$1. Aí, com colcheias, 50 centavos mais 50 centavos dá R$1. E com semicolcheias, se eu juntar aqui, 25 centavos, 25 centavos, eu não vou ter como desenhar aqui, tá muito pequeno, mas 25 centavos e 25 centavos. Aqui, 25 mais 25, 50. Mais 25, 75 centavos. E mais 25, R$1. Comprei aqui esse andar. E você pode ficar fazendo essa distribuição dentro do compasso composto. Aqui eu vou preencher com dinheiro direto. Aqui também vou preencher com direto. E aqui só porque eu quero, eu vou preencher com colcheias. E da mesma forma, o meu compasso está completo. 6x4 está certinho, completinho. E aqui vamos ver como é que vai ficar a distribuição no compasso de verdade, né? No pentagrama. Aqui, a gente tem as colcheias, todas as semicolcheias e essa semínima aqui. A junção de todas essas daqui, todas essas figuras aqui formam um tempo. E aqui o nosso outro prédio, nosso outro sobrado. Aqui tem uma semínima, outra semínima e duas colcheias. E tudo isso daqui vai formar um tempo também. E como isso aqui é um binário composto, esses dois tempos estão preenchendo o compasso inteiro. Então, é basicamente isso. Eu espero que esteja mais claro aí para vocês. E agora vamos voltar para a aula lá, para finalizar. Certo? Agora vamos voltar lá
lá para onde a gente estava. Isso daí foi um gancho que eu usei para explicar melhor para vocês, mas agora vamos voltar lá para a parte em que a gente estava, na fase 5. E aqui a gente tem o movimento de solfejo em 6. Tem 2 movimentos de solfejo. Você pode usar esse daqui, onde você vai representar cada movimento. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada movimento aqui que você for executar no compasso vai ser um pulo. Ou você pode usar essa forma simplificada, que é o movimento alternativo, onde você vai usar o esquema que eu falei para vocês, onde ao invés de usar o movimento, você vai usar o tempo. Então, se no binário composto, no 6x8, a gente tem 2 tempos, então você vai fazer esse movimento executando como se fosse 2 tempos, então 1, 2, e para cada movimento você vai dividir em 3. Então, tá, 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 tá. Aí, só que isso é um movimento alternativo, então vai da sua preferência. Eu acredito que esse movimento seja mais simples quando você estiver executando. Mas se você quiser solfejar com esse movimento também não tem problema nenhum. Certo? E assim nós terminamos a fase 5. Espero que todos tenham entendido. Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui do vídeo, ou também vocês podem mandar mensagem lá no nosso WhatsApp, tá certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula.